seja sempre o nosso objetivo quando nós buscamos estudar o Evangelho. Porque Jesus nos afirma: eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode vos dar, mas que eu vos dou. Então, para que nós tenhamos a paz de Jesus, é necessário que entronizemos os seus ensinamentos em nosso coração. Paz é conquista e está associada com algo que é muito comum nós desenvolvermos, que é a paciência. Paciência é a ciência da paz. Então, se eu não tenho paciência, ainda estou distante da possibilidade de paz. Mas por isso nós buscamos em Jesus essa paz. E Jesus, ele, na afirmação dos Espíritos e Espíritos Benfeitores, ele é o nosso guia e modelo. Por que guia e modelo? Nós temos, na história da humanidade terrestre, inúmeros espíritos que nos servem de exemplo de conduta em relação ao semelhante. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, no nosso caso, na doutrina espírita, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides de Bassanufo, uma série de irmãos que vivenciaram o Evangelho e nos exemplificam como devemos agir também. Mas guia e modelo é um só, é Jesus. Ele é quem norteia a nossa jornada em relação ao Pai Celestial no nosso progresso espiritual. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec questiona os benfeitores se Deus tem oferecido à humanidade algum espírito que nos sirva de guia e modelo. É a mais curta resposta da obra intitulada Livro dos Espíritos, que é vide Jesus, vede Jesus. E realmente, Jesus é o nosso guia e modelo, porque ele já realizou a trajetória de evolução, de progresso, que nós estamos iniciando dentro do conhecimento proposto do cristianismo ou do seu evangelho que ele nos apresentou. Então, por isso que ele é nosso guia e modelo. Tem um palestrante muito conhecido, chamado Haroldo Dutra Dias, que ele fala que se você for viajar, por exemplo, para o Alasca, uma região extremamente fria, e aí chega lá eu e Ilso, né, com essa cara de esperto que a gente tem, e tem um guia nativo. E o rapaz está lá de bermuda, camiseta e chinelo de dedo e fala assim pra gente: aqui é muito frio. A gente olha pro cara: é frio? Tu tá assim? Tá querendo enganar quem? A gente vai desconfiar de que ele seja um guia sério, né? Porque se ele está falando que é muito frio, a gente, pela informação, sabe que o Alasca deve ser frio mesmo, né? O cara está de bermuda e camiseta, então a gente não acredita muito na informação dele. Agora, se a gente chegar lá, o cara está com um casaco de pele de urso, gorro de pele, luva de pele, sapato de pele, e fala que é frio, eu e o Wilson já tínhamos desencarnado, só de medo de estar numa região dessa, de tamanho frio. Porque quando Jesus fala assim pra gente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele está falando? Ele conhece o caminho que nos leva a Deus, ao caminho que faz com que tenhamos a compreensão daquilo que Deus quer que nós hajamos um com o outro. Então ele fala por conhecimento de causa. Em determinado momento da sua narrativa, Jesus fala o sacerdote pergunta a Jesus se ele se considera maior do que Abraão. E Jesus fala assim: antes de Abraão ser, eu sou. Olha a afirmação do mestre: antes de Abraão ser, eu sou. O que Jesus está falando? Antes do princípio espiritual evoluir até a condição de espírito e ter a individualidade que conhecemos no nome de Abraão, Jesus já era o Cristo. A afirmação, ele fala baseado em quê? Como se a gente pudesse questionar Jesus, que seria um absurdo. Porque a doutrina espírita nos esclarece, Emmanuel, através do livro A Caminho da Luz, que os sistemas solares, onde Jesus fez a sua evolução, não existem mais. Um sistema solar, segundo a astronomia nos informa, ele dura em média de 10 a 15 bilhões de anos.
Então, se os sistemas solares, mais de um, Jesus já vem numa trajetória de progresso que nós não temos possibilidade de imaginar, de calcular. E até brincando, outro dia eu falei o livre-arbítrio, que eu acredito que Jesus tenha passado por 5 sistemas solares, sabe, Wilson? 5. Aí se calcular que foi em torno de 15 bilhões de anos cada um, quer dizer, 75 bilhões de anos. A distância que separa o ser unicelular, que dá início ao que chamamos de vida aqui na Terra, até o Homo sapiens sapiens, que somos nós, a distância do progresso de evolução que o princípio espiritual realiza, segundo André Luiz fala no livro Evolução em 2 Mundos, ele leva em torno de 1,5 bilhão de anos, apenas. Então, para sair de Ameba até Evaldo, 1,5 bilhão de anos. Jesus já é o Cristo há pelo menos 70 bilhões de anos. A gente está mais perto de quem? Da Ameba. É por isso que quando às vezes o professor falava para a gente na escola, vocês não são uma Ameba, e a gente achava que estava conhecido, depois eu vi que ele era um sábio. Porque a nossa pouca evolução moral, progresso moral, nos distancia do conhecimento do Cristo. Não dá para você falar assim, Jesus queria dizer isso. É muita petulância de nós espíritos, na fase inicial do nosso progresso, querer entrar na intimidade de Jesus, no conhecimento de um Cristo. Kardec pergunta assim aos benfeitores no Livro dos Espíritos: pode o homem compreender a intimidade de Deus? Os benfeitores dizem, não, falta-lhes um sentido. Aliás, falta-lhes sentido. Qual é o sentido? Do progresso moral. A partir do momento que nós, o espírito de Lamennais fala na Revista Espírita, de fevereiro de 68, eu sei isso tudo que eu li hoje, tá? Não é que eu guardo na cabeça essas coisas todas, não. A gente bota na cola, né, Ilson? Depois que está falando, o pessoal pensa que a gente é inteligente, mas não é não. É cola mesmo. Mas Lamennais fala na Revista Espírita de fevereiro de 68, que após o espírito passar pela escala espírita que Kardec coloca na questão 100 do Livro dos Espíritos, ou seja, de espírito inferior, espírito superior e espírito puro, quando ele chega na condição de espírito puro, que nós denominamos como anjo, para que a gente possa assimilar, a ele é ofertada uma nova jornada evolutiva para chegar à condição de Cristo. Em chegando à condição de Cristo, esse espírito não erra mais, mesmo encarnado. Na condição de espírito puro, na matéria, sofre as necessidades da matéria, enquanto Cristo não erra mais. Por quê? Porque ele tem total domínio sobre a matéria. Por isso que ele é um espírito co-criador. Ele entende a vontade de Deus e a realiza. Aí, para que a gente possa ter essa percepção de que Jesus é o co-criador de Deus em relação ao plano Terra que nós habitamos, ou seja, que ele formou o nosso planeta com todas as maravilhas que nós às vezes insistimos de querer destruir, mas ele o fez por amor a Deus e respeitando e recebendo as orientações do Pai. No caminho da luz, como está na Gênesis de Moisés, essas informações. Esse Cristo a quem nós conhecemos, Jesus, ele nos conhece nominalmente. E não é nominalmente dessa existência, nominalmente e espiritualmente falando. No advento da sua prisão, no Sinédrio, e o acusavam de herege, porque ele cismou de ressuscitar Lázaro. Olha só que coisa, tanta coisa para ele fazer, né? Transformou água em vinho, tudo bem. Isso aí não tem problema, a gente entende, né? Curou o cego Bartimeu, tá bom, né? Tem gente que consegue fazer essas coisinhas. Agora, ressuscitar morto, não, ele pisou na bola. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos é competência do Messias, do Mexiá, como está lá no livro de Moisés.
Só o Messias, ou ungido, poderia ressuscitar mortos. E aí ele entrou em confronto com os interesses dos regentes locais. E aí chega um soldado com a capa no rosto e esbofeteia Jesus. Tem isso narrado lá no Evangelho de Mateus. E aí o soldado fala assim: se tu és profeta, diga quem te bateu. Porque ao profeta é dado o conhecimento de coisas obscuras. Aí Jesus fala assim para ele: com o rosto coberto, eu não te reconheço, mas sei quem tu és. Jesus está falando para o espírito imortal que ali, travestido de soldado do templo, o agrediu. Jesus conhece a nossa intimidade. E conhecendo a nossa intimidade, nós fomos buscar uma passagem em Apocalipse. Apocalipse, que é um livro que ele é muito pouco estudado na doutrina espírita, porque é confuso pra caramba. Eu acho muito difícil, sabe? A minha inteligência não cai para aquelas coisas todas que está lá, não. Então eu peguei um trecho de cola, né, Wilson, que eu falei com o Wilson, e foi uma cola que eu recebi da espiritualidade, esse texto, sabe, Wilson? E aí o texto está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, mas todo mundo conhece esse texto. Está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Está anotado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Essa afirmação de Jesus, em Apocalipse, ela é extremamente saudável para nós. Por quê? Tem um quadro de um pintor renascentista que ele exemplificou essa cena. Ele aparece Jesus a uma porta escura, uma porta de madeira. A porta tem vários pontos, vários pregos cravados nela, mas um detalhe: não tem fechadura, não tem maçaneta. Por quê? Porque a maçaneta é interna. Jesus só pode entrar na porta que abram para ele. E essa porta que Jesus quer entrar, ela é o nosso coração. E Jesus, respeitando o nosso livre-arbítrio, ele não invade espaço de ninguém. Ele não determina sobre a vida de ninguém. Ele respeita o nosso momento de aceitação e de entendimento das suas palavras que deveriam nortear a nossa vida. Porque Jesus fala que o homem prudente é aquele que ouve a sua palavra e as segue. É semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, o temporal, os ventos, e a casa, por ter sido construída na base sólida da rocha ou dos ensinamentos de Jesus, ela resiste. Agora, o homem imprudente é aquele que, ouvindo as minhas palavras e não as segue, constrói a sua casa sobre terreno arenoso. Na primeira chuva, ela desmorona. E é assim, se nós analisarmos a nossa vida num transcorrer, não dessa existência, que em muitos casos é curta, mas na nossa trajetória como espírito imortal, vocês sabem que vocês vão morrer um dia, né? Falaram para vocês? Não é? Gente, em primeira mão, não é jornal nacional não, mas é primeira mão. Nós teremos que morrer, evidentemente, porque tudo que está na matéria sofre a ação da lei de destruição, como está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, não é? Agora, morrer é inevitável, porque tem que haver transformação ou a destruição. Desencarnar que é o nosso problema. Porque desencarnar é distanciar-se do apego das coisas materiais. Então, se eu tenho apego às minhas coisas materiais, ou aquilo é tão importante na minha vida que nada mais tem importância, então eu terei dificuldade no momento do fenômeno natural que denominamos como morte, de nos libertarmos daquelas coisas materiais. Então, o desencarnar que é o nosso grande problema. Porque quando nós seguimos as orientações de Jesus, nós compreendemos que Jesus veio eliminar o grande inimigo do homem, que era a morte.
Jesus veio nos provar que a morte da forma que nós entendíamos, ela não existe. A morte seria o fim. Esse sentimento de finitude nós temos por estarmos na matéria. Sabemos que isso aqui é perecível. Um dia vamos ter que restituir à terra esse corpo que me foi dado por acréscimo da misericórdia divina. Mas eu, na minha essência, eu que penso, que analiso, que tenho sentimentos, que tenho desejos, eu, espírito, não morrerei jamais. Jesus nos prova isso. E nessa certeza da imortalidade que Deus nos concede, eu deveria, por inteligência, ser um homem prudente e construir a minha casa baseada nos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque eu sei que eu não morro. Muitas das vezes nós falamos assim, eu tenho um amigo que falava muito assim, enquanto eu viver, isso vai ser do meu jeito, aquilo vai ser dessa forma, eu quero assim. A gente lembra daquela passagem do Evangelho, quando o homem diz que a plantação dele ia ser muito rica, né, muito cheia, muito farta, e ele decide então destruir o silo que ele tem, o depósito que ele tem, e constrói um bem maior. E quando tiver repleto da sua colheita, ele olha e fala assim, alma querida, aproveita tudo que contemplas nesse armazém, porque terás o que te saciar por longo tempo. Aí Jesus fala assim, tolo, ainda hoje lhe será pedido contas da tua alma. Então, as nossas conquistas materiais, nós temos que valorizar, evidentemente que sim, mas não nos tornar apegados a ponto de só isso ter valor, só isso ter a grande utilidade para mim na minha existência atual. Nós, adeptos da doutrina espírita, conscientes que somos da continuidade da vida, eu sei que eu não vou levar para a vida espiritual o número do meu benefício do INSS. Então não adianta eu ficar escondendo ele de ninguém, não. Não adianta, não. Eu tive uma experiência que eu sempre conto, até para pedir que Jesus tenha misericórdia desses irmãos. Eu estava no caixa eletrônico lá no Rio, do Itaú, um domingo à tarde, e quando eu cheguei no caixa eletrônico eu vi um espírito de um senhor num caixa eletrônico, sabe? E ele fica com o dedinho lá no teclado do caixa eletrônico e diz, mas minha senha está certa, por que não sai meu saldo? Eu já botei o cartão ali, minha senha é essa. Só que ele estava com o dedinho espiritual, que não conseguia acessar o teclado, né? Porque não há possibilidade do espírito atuar sobre as coisas materiais sem um intermediário, que são os médiuns de efeito físico. E ele estava agoniado com aquilo, achando que algum parente, algum familiar tinha mudado a senha da aposentadoria dele. A gente faz a prece de imediato, mediante uma situação dessa, pela necessidade do irmão, para que ele seja encaminhado para ter a orientação que é necessária para ele. Mas o que ele está me ensinando? Que esse apego em demasia às coisas materiais me atrelam necessariamente às coisas materiais, que para mim tem tanto valor. Se eu tenho tanto valor às coisas materiais, por que nessa porta da citação de Apocalipse não tem maçaneta? Eu sou apegado às coisas materiais. Eu tenho muito temor de que a minha intimidade seja invadida por aqueles que eu julgo que não merecem. Mas você não deixa nem Jesus entrar. Não é só que você não deixa o malfeitor, você não deixa ninguém entrar na tua intimidade de espírito, entrar na tua alma, no teu coração, porque Jesus, eu sinto informar, mas o Sr. Allan Kardec prova para a gente que Jesus não realiza milagre. Milagre é a derrogação da lei da natureza. E o mestre fala taxativamente para a gente, e é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, antes dar-lhe cumprimento. Então, o milagre é a derrogação da lei de Deus, da lei natural, que nós não conhecemos na sua intimidade. Quem disser que conhece todas as leis da natureza, levanta a mão que eu vou aí abraçar, que vai ser espírito puro e eu nunca vi um de perto.
porque nós não temos a possibilidade de ter esse conhecimento tão profundo acerca da lei de Deus. Por que que não? Porque Jesus fala assim, Pedro chega perto dele e fala assim, Senhor, vem comer alguma coisa. O senhor está o dia todo, atende um, atende outro, fura outro, esclarece, orienta, e o senhor não comeu nada. Aí Jesus fala assim, está em João capítulo 4, versículo 34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O alimento de Jesus é fazer a vontade de Deus e cumprir com aquilo que estava determinado para ele fazer. Emmanuel fala para a gente no Caminho, Verdade e Vida, qual é o número? Vamos, não contaram não? Não? Qual foi essa aula, né? Não é nem Caminho, Verdade e Vida, é Vinha de Luz, está vendo? Vergonha. Ele não sabia, ele achou que era Caminho de Luz, estava procurando, né? Era Vinha de Luz. Vinha de Luz na lição 42, que fala desse ponto que João nos oferece, que Jesus afirma que o alimento dele, a comida de Jesus é fazer a vontade de Deus, e aí Emmanuel fala assim pra gente, programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Se você, toda vez que você é convidado para uma tarefa na casa espírita, você idealiza uma coisa muito legal para ser feita, mas fica na sua cabeça somente, você não realiza, você não materializa aquela vontade, você está destinando a esse projeto a condição da extinção. Ele morre. Por que Emmanuel está falando isso? Porque ele diz que, segundo observamos, não se reportava somente Jesus ao desejo paternal de alimentá-lo, mas igualmente à execução do ato que lhe dizia respeito. Emmanuel está falando que Jesus falou que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, e que cumprir-se também a essa vontade. Lá no Getsemane, Jesus em oração, naquela noite fatídica, né, que nós chegamos lá para aprender Jesus, ele começa a orar e ele vê espiritualmente tudo que ele vai ter que passar. Diz assim o evangelista, né? E aí Jesus fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa frase não é do Milton Nascimento naquela música, é de Jesus, tá? Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas como Jesus sabe que a execução da obra que lhe dizia a respeito tinha que ser concluída, ele em seguida, ele fala, para isso eu vim, que se cumpra em mim a tua vontade e não a minha. A gente inverte. Senhor, eu sei que eu tenho que passar por todas as provas que estão no meu caminho nessa jornada. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra a minha vontade, porque a sua é muito difícil. Inverte. Não é? Para a gente ter um parâmetro, eu sempre uso isso para a gente poder entender o que é querer inverter uma situação que a gente não tem domínio. Filho pequeno, lá com 6, 7 meses, esse tempo doido de calor, frio, a criança fica gripada. E gripada a criança tem o quê? Febre. Qual pai, qual mãe que já não fez uma prece pedindo a Jesus para passar aquela febre para ele ou para ela? Ah, eu tão pequenininho, tão fraquinho. Bota essa febre em mim, Senhor, que eu aguento. Assim, mulher aguenta a febre. Sabe? Porque mulher, eu costumo falar, porque mulher está com 39 de febre. Acorda de manhã, 6 horas da manhã, aí prepara o café da manhã, porque as crianças aqui para a escola, né? E aí ela prepara o café, já adianta alguma coisa para o almoço, vai trabalhar, e aí a febre não fede. De tardinha à noite, quando ela volta, as crianças já estão em casa querendo jantar, ela corre para a cozinha, prepara a janta, organiza aquelas coisas, que no dia seguinte é tudo novamente. Aí quando dá 10 horas da noite, ela fala assim, vou tomar um remédio, minha febre não baixou. O homem, eu e eu, 7 horas da manhã, febre de 37. Evandro, eu não posso trabalhar não, eu estou muito mal.
E olha só, naquela pastinha que está lá embaixo da terceira gaveta, está todos os meus documentos. Se eu morrer, tu já sabe. Né? Então o homem ele não tem parâmetro para poder entender aquela necessidade de alguém em relação a uma dor, a uma febre e tudo mais. Por isso que a gente fala assim, generaliza para quebrar o nosso galho. Mas a gente é frouxo mesmo, né? A gente não aguenta nada não. Agora a mulher, ela pede. E quando a febre do filho não cede, ela chora de desespero porque não sabe mais o que fazer. Ainda fala assim, tá um banho gelado com esse tempo, meu Deus, que pecado. Mas aí passa aquela dor e acaba dando banho porque a febre desce, né? Um banho frio. Mas a gente não tem domínio pelo controle daquilo que está acontecendo com a criança, embora nós a possamos amar absurdamente. Agora, assim também em relação às nossas provas, do nosso progresso moral. Aquilo que nós passamos na nossa existência e que muitas das vezes caracterizamos como sendo algo duro, difícil de suportar. Aí a gente pega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e Santo Agostinho fala assim para a gente: o que suportais com muita dificuldade são apenas os juros da dívida que contraíste. Os juros da dívida não é o principal, não está amortizando nada. Assim, é um consignado por 15 existências, 16 existências, sabe? Porque o juro é baixo. Mas quem afirma isso? Jesus. Por isso ele é nosso guia e modelo. Porque Jesus fala assim: eu não vim ao mundo para julgar, mas se julgasse, o meu jugo seria suave, pois o meu fardo é leve. Então as consequências dos nossos atos, pela misericórdia de Jesus, em nome de Deus, é sempre amenizado as provas que nós temos que enfrentar. Por que amenizado? Porque não temos musculatura espiritual, robustez espiritual para enfrentar inúmeras dificuldades. Chico Xavier, o patrono lá da nossa casa, você pega a biografia, ele sofreu 8 cirurgias. Ele operou a vista por causa do glaucoma, depois operou o coração porque ele teve um infarto, depois operou o intestino porque ele teve diverticulite, ele operou o estômago porque ele tinha uma hérnia de hiato muito séria, ele operou a coluna porque ele tinha um ciático dele. Aí um dia ele estava cheio de dor, sabe, Bernadette? E ele começou, claro, a chorar. Mas aquele choro contigo não é igual o nosso, que é desesperador, incomoda os vizinhos, uma tristeza, né? Ele, aquele choro dele contido, aí Emmanuel chegou perto dele, e Chico tem uma particularidade, quando o seu Emmanuel chegava, coisa de mineiro, né? Que ele diz que o seu Emmanuel falava assim: o que é? Sabe, aquela coisa bem, assim, ostensiva, né? E aí ele falou assim: ah, seu Emmanuel, se eu não arrumo um remedinho para mim, eu estou com muita dor. Aí o irmão falou assim: Chico, eu tenho muita coisa para fazer, meu filho. Eu não posso ficar aqui bajulando você não. E foi embora. E Chico olhando, chamando, partindo assim, né? Aí nisso vem Sheila, a nossa irmã, mentora amorosa, Sheila, né? Ele: ah, Sheilinha, que bom que tu chegou. Sheila, você pode me dar um passe? Um passe? Ela: Chica, Sheila está muito ocupada, né? E foi embora. Aí Chico falou: meu Deus, por que eu vejo tanto bem sem nenhum me ajuda, né? Vem, doutor Bezerra. Aí Chico fala assim: ah, doutor Bezerra, o senhor pode ajudar essa besta aqui? Aí o doutor Bezerra falou assim: Chico, na última existência eu não fui veterinário. Porque quem cuida de besta é veterinário, né? Eu não fui médico. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. E deu um passe no Chico. Aí aliviou a dor, sabe, moço? Ele conseguiu respirar muito bem. Deu aquele respiro de alívio. Aí chegou a irmã e falou assim: está fazendo o que sentado? Vamos trabalhar. Não dá tempo de recuperar, não. Sabe? Não dá tempo de recuperar. Então o espírito, assim, com esse nível de consciência, consegue suportar inúmeras provas. Não é? A gente vinha falando no caminho para cá de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça? Conhece? Jerônimo Mendonça, eu gosto de contar a história que é exemplo para eu tomar vergonha, sabe? Porque tem hora que, né, meu Deus do céu, reclama até da unha encravada, gente. Como é que pode? Jerônimo Mendonça era um jovem de 17 anos, atlético, sabe?
rapaziada que a gente fala hoje em dia, saradão mesmo, tá, rato de academia, não tinha não, mas era rato de academia. Ele se intitulava como Tarzan. Os mais antigos vão lembrar do filme de Tarzan com John Weissmuller. Era preto e branco ainda, por isso que agora o Tarzan vai lembrar. E esse filme, a Edna, ela estava na estreia, o filme. Ela estava na estreia, ela decotou, né? Esse filme, o ator, ele não tinha dublê. Então, na hora de filmar aquelas cenas no rio, com jacaré, com tudo, era ele mesmo. Ele caía dentro do rio e mandava abraço, porque ele era campeão olímpico de 100 metros nado livre. Então, era a velocidade dele próprio. Não era uma armação do cinema americano, não. Então, o Jerônimo se intitulava como Tarzan, porque nadava bem, era forte, bonito. E um dia ele foi numa reunião pública na casa espírita, próxima à casa dele, e a mentora da casa psicografou uma mensagem mecânica, ou seja, sem interferência do médium para ele. E a mensagem dizia assim: Tarzan, te prepara, que a tua selva vai começar. Ele não achou graça da mensagem, guardou. Com 18 anos de idade, ele estava no cinema da cidade de Tuitaba, que ele nasceu, e ele sentiu uma forte dor na nuca, que ele chegou a soltar um grito, e já não mexia as pernas. Saiu de dentro do cinema carregado para o hospital, ninguém sabia o que era, e ele não tinha mais sensibilidade nenhuma na perna. Com 21 anos, ele estava tetraplégico. Só movia o pescoço. Só conseguia ficar deitado. Não conseguia ficar sentado, em pé, nem pensar. A posição era única, deitado, de barriga para cima. Esse espírito, nessa situação que ele estava, ele, pela intuição auditiva, ele ditou 5 livros psicografados. Ditou. Criou 2 creches, um centro espírita, e gravou um disco de mensagens espíritas, deitado numa cama, mexendo só o pescoço de um lado para o outro. Quando ele já estava com 25 anos de tarefa espírita, perguntaram a ele se ele pudesse fazer um pedido a Jesus, um único pedido, o que ele pediria? A cabeça da gente fervia de pedido. Sabe o que ele falou que pediria? Para ficar de lado. Porque ele já não aguentava mais olhar só para o teto. Ele só queria virar de lado. E nem isso ele podia. O Jerônimo, ele, por ficar deitado, ele ainda fazia palestra. Pelo estado de Minas, sul da Bahia, São Paulo, ele ia de cama. A cama dele ia junto. Então adaptaram uma Kombi para levar ele para tudo quanto é canto. Eu até contei no caminho, né? Que numa das viagens, a Kombi, o motorista se desconcentrou, a Kombi rabiou, balança para cá, balança para lá, e Jerônimo não tinha nem como segurar nada, porque ele não tinha movimento nenhum, e a cama lá atrás para um lado para o outro, o motorista conseguiu estabilizar a Kombi. Aí Jerônimo falou assim: meus irmãos, vamos parar e vamos abrir o Evangelho para agradecer a Jesus que nos livrou dessa situação difícil, desse momento, e pediu ao irmão que estava dirigindo que abrisse o Evangelho. E quando ele abriu o Evangelho, caiu naquela página: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí Jerônimo falou assim: vamos embora que a gente vai chegar tranquilo, porque homem de bem não somos mesmo, então não vamos morrer agora. Tinha um bom humor que ninguém conseguia entender como ele conseguia manter esse bom humor. Ele imitava a voz do Divaldo direitinho, sabe? Quem não soubesse, achava que Divaldo estava. E ele chegou para fazer uma palestra lá no interior de São Paulo, e assim, mais ou menos aqui tinha uma porta que tinha que passar a cama dele, né? Então não era uma porta larga. E ele estava lá atrás e ele começou a falar como se fosse Divaldo, sabe? Que felicidade estar nessa casa, recebido com tanto carinho. Já começou aquele zum dentro do salão, né? E Divaldo que vem. Puxa, ninguém avisa que é Divaldo, aquela euforia toda quando entra a maca. Ele fala assim: olha gente, Divaldo teve que voltar correndo para mostrar no caminho, mas não eu ficar no lugar dele. E aí o pessoal entendia que era ele,
Esse espírito, ele desencarnou aos 50 anos de idade. Ele passou 29 anos numa cama. Dá para reclamar de unha encravada? Dá para reclamar? Assim, as mães, por favor, tampem os ouvidos. A hora que a gente acha que nossa mãe é chata pra caramba. Meu pai sabe de nada. Acha que só porque sabe mexer no zap, já sabe tudo da vida. Né? A gente entra numa relação de julgamento e culpabilidade porque a gente não tem condições de receber uma prova, uma prestação da nossa dívida. Continuamos com juros baixos, porque é esses juros que suportamos. E mesmo assim a gente reclama, nós queremos fazer a renegociação da dívida, né? Não, olha só, eu não posso, nessa existência, eu tenho que aturar a Edna, ela está aqui sentada. Sabe? É um caso, é karma mesmo, é karma indiano. Aquele karma. Vem de outro. Não, vem de outro, porque eu não quis na outra, tem que ser nessa. Agora não tem como de fugir, não. Só que eu tenho duas opções. Todo dia de manhã eu tenho duas opções quando nós acordamos, despertamos na matéria, duas opções. Eu posso ser parte do problema ou parte da solução. A decisão é só minha. Se eu decidir ser parte da solução, a minha vida toma um rumo inimaginável. Se eu decidir ser parte do problema, vai continuar a mesma droga que é hoje. Por necessidade minha, porque eu não quero mudar. Eu não quero compreender cada um de nós aqui, com matéria ou sem matéria, que graças a Deus tem uma boa quantidade de espíritos aqui assistindo, para falar assim, não faz igual a mim para tu ver onde tu vai parar. Todos nós temos uma necessidade de mudança de comportamento, porque quando Jesus fala que ele está à porta e bate, e se abrir, ele ceará conosco, e nós com ele, isso tem uma simbologia dentro do Evangelho que a gente às vezes não tem a percepção. Senão eu sou aposentado, eu vou até amanhã. Aquele bonitão ali. Então tá bom. Porque Jesus fala, quando Jesus diz que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, e quando ele diz que ele vai entrar na minha casa e cear comigo e eu com ele, é que Jesus entende que eu também tenho condições de me alimentar da palavra de Deus. E fazer a sua vontade. E cumprir a sua vontade. A relação na época de Jesus com a visita e alimentação é uma relação muito intensa. Antigamente era comum, quando mudava um vizinho para a nossa rua ou do lado da nossa casa, normalmente nossa mãe ia lá com um pratinho de bolo, né? Um pratinho de uma iguaria qualquer, né? Para poder receber bem o vizinho. E o vizinho, na primeira oportunidade, ele devolvia a visita trazendo também um pedacinho de bolo. Então era prazeroso naquela época você receber alguém na sua casa para se alimentar. E aonde que vai encontrar isso? Na história de Zaqueu, quando Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz que Jesus entrando em Jericó, atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu. A história de Zaqueu é uma história bastante peculiar e muito bonita. Todo mundo conhece Zaqueu aqui. Quem acha que não conhece, lembra do Dr. Bezerra de Menezes, que é o mesmo espírito. Tá? Então a gente vê que é uma aquisição de milhares de existência e não um estalar de dedos. Tá? Quem estala dedo e consegue fazer as coisas é o gênio da lâmpada, que não existe. Isso, não adianta, não existe não. Fred acreditava nele, eu já falei para ele que não existe. Agora ele está na real já. E, então, Zaqueu, querendo ver Jesus, e a história é muito bonita, quando Bernadette me chega, cadê chega até não, né? Ela me convida, mas ela fala assim, agora tu se vira. Vem fazer a barata, tá bom, que dia, tal dia. Qual o tema? Se vira. Aí a gente vê, pela próxima vez eu vou fazer de Zaqueu, a parábola, a história de Zaqueu. E aí Zaqueu, quando Zaqueu percebe que Jesus está vindo, porque ele já sabia quem era Jesus, era um grande Messias, ele quis ver o mestre. O que ele fez? Ele era pequenininho, baixotinho. Ele tinha a autoridade, por ser chefe dos publicanos, de mandar abrir os soldados do templo
a quem ele servia, mandava abrir uma passagem, ele ia lá ver a Jesus, eu vim aqui te ver. Aí Jesus, tá legal, valeu. Não, ele não quis utilizar as suas prerrogativas, não deu carteirada. Não deu. Sabe? Na casa espírita você chega e fala assim, está precisando de quê? Ah, não sei, uma lâmpada nova. Aí tá, eu vou dar a lâmpada nova. Vai ter fácil, eu vou tomar passo com arroz. Não pode escolher não, né? Não, mas eu dei a lâmpada. Não posso escolher. A gente quer ter prerrogativa, às vezes, por fazer o que é obrigação, mas tudo bem. Não era o caso de Zaqueu. Então Zaqueu fez o quê? Ele optou de subir na árvore. Lembra da história? Analisa bem. Um homem, naquela época, de 50 anos já era de muita idade, porque a taxa de mortalidade era de idade muito baixa, né? Mas um homem, hoje, um homem de 70 anos subindo numa árvore. A gente vai chamar de irresponsável, porque se cair vai se quebrar todo, né? Querendo aparecer, está pensando que é criança. Zaqueu não se preocupou com a imagem que faria dele, porque ele queria olhar nos olhos de Jesus. E quando Jesus passa, Jesus com aquela mania de saber o nome de todo mundo, né? Jesus passou, olhou para ele e falou, Zaqueu, desce daí que hoje você é na sua casa. Era, assim, ganhar a mega sena. Quando um Messias, um profeta, pedia ou se oferecia para cear na tua casa. Jesus está esperando a gente abrir a porta para cear na nossa casa. Como a dizer assim, você pode comer do alimento que Deus me dá. Porque eu vou cear contigo e você comigo. É uma troca. O alimento é o mesmo. Aquilo que serve para alimentar a minha alma, diz Jesus para a gente, também te alimenta. E nós ainda temos a dificuldade de abrir a porta. Meter a mão na fechadura e abrir a porta. A doutrina espírita nos faz esse convite diariamente. Diariamente. Por quê? Nós já não temos mais aquela ilusão de que só é importante aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, que fere os sentidos físicos que eu tenho. Isso já não me faz só me manter nessa percepção. Hoje eu sei que existe a possibilidade do intercâmbio espiritual. Todos nós, como o senhor Allan Kardec fala no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, todos nós que sentimos em alguma intensidade a presença de um espírito, somos médiuns. E essa oportunidade da mediunidade é Jesus batendo a nossa porta, querendo entrar na nossa vida. Lembra aquela música do Lázaro, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. É Jesus nos propondo essa convivência íntima. E não se preocupe, que Jesus não está preocupado se você fala correto ou fala errado. Se você tem conhecimento de inglês, francês, alemão, porque Jesus fala a linguagem do coração. E essa linguagem não tem idioma. O que ele mais anseia é que nós façamos a parte que nos compete, que é girar a maçaneta da porta e falar, mestre, vem pra cá, mestre, entra aqui. Se aloja na minha casa íntima, não é a casa de pedra, não é a casa construída, nem a casa espírita, porque nós podemos estar dentro daqui. Quanto tempo tem a casa de Natal? 30 anos. Nós podemos estar aqui dentro há 30 anos, mas a casa pode não ter penetrado dentro de mim, nem uma semana. Por quê? Porque eu não quero convidar Jesus, porque nós não estamos dentro de uma doutrina considerada como um consolador prometido, a terceira revelação, aquela que Jesus fala para os discípulos, não vos deixarei órfãos, se muito me amares, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro consolador. Não está escrito isso lá no Evangelho?
Então, o que nós estamos fazendo aqui? Reunidos, na prece inicial, a nossa irmã pediu a presença de Jesus, a iluminação dos espíritos benfeitores que orientam a nossa jornada. Então, o que está faltando para que Jesus entre na minha casa, entre na minha vida? Eu aceitar. Evidentemente que o fato de eu aceitar que Jesus entre na minha vida, isso me propõe algumas mudanças de comportamento. O Evangelho não é uma orientação religiosa. O Evangelho é orientação de comportamento. É uma condição comportamental. Porque Jesus fala, se me amais. Em outro momento ele fala, se quiseres me seguir. Porque se fosse orientação religiosa, era imposição. Você tem que vir a 45 palestras públicas, tomar, lógico, 45 passes, a não ser que possa ter necessidade, vai para 90 nos passes. E beber 48 litros de água fluidificada. Está tudo resolvido. É assim? É assim? Se fosse assim, isso já estava espírito puro. Porque não é. Nós não podemos associar a nossa posição como participantes da terceira revelação com atos exteriores. Isso não, como fala o artista lá, isso não nos pertence mais. Agora, os atos que o Evangelho espera de mim é interior, é de dentro para fora. Porque Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quando Pedro, naquela visão, no sonho, que ele vê descer um anjo, e o anjo segurava um lençol, e dentro do lençol tinha inúmeras carnes, alimentação considerada pelo povo hebreu como imundo, impróprio para o consumo, inúmero, tem vários. Lá, se quiser saber, vai lá em Deuteronômio, que Moisés fala diversos alimentos que são proibidos para o povo hebreu. E aí o anjo falava para Pedro, come Pedro, ele não vou comer, porque é impuro. Come Pedro, não vou comer, porque eu estou me purificando na mensagem de Jesus e isso é impuro. E Pedro acordou transtornado com aquilo, foi falar com Jesus, né? Olha, teve um espírito passando por anjo. Acho que eu não fechou aquele troço lá, porque era mais esquisitinho. Tinha uma asinha, um negocinho, uma luzinha aqui em cima, né? Mas era esquisito, ele mandando comer coisa impura, Senhor. Olha que absurdo. Aí Jesus falou assim, você comeu? Não. Pedro, quando o puro toca o impuro, ele purifica o que estava impuro. Olha o que Jesus fala. O que nos contamina, Pedro, não é o que entra pela boca, mas sim o que dela sai, porque provém do coração, aonde está alojada a concupiscência, ou seja, a traição, aonde está alojada a arrogância, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Se você for puro, no seu coração terá as obras de Deus para testificar a sua pureza e nada vai te contaminar. Pedro ficou cheio de vergonha, ele estava sempre a pegar um pernilzinho, mas era duro, não podia. Então nós damos mais valor aos atos exteriores que nos são oferecidos no nosso dia a dia do que os conceitos que a doutrina espírita nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque os conceitos contidos no Evangelho faz com que eu me modifique de dentro para fora. Não é eu chegar dentro da casa espírita, um amigo fala muito isso. Aí alguém tropeça no meu pé, eu falo assim, é muito bobo, nem me viu, gente. Poxa, sabe, dentro da casa espírita. Está lá na Praça de Maricá, passando com 2 bolsas. Aí o Evaldo passa direto. Ela depois de espírita, palestrante, nem para me ajudar a carregar uma bolsa. É uma peste em forma de gente. Quando for lá na casa, eu vou desmascarar ele. Né? Mas aqui dentro não, aqui dentro nós somos bonzinhos. Só que nós estamos realizando atos exteriores que não enganam a espiritualidade. Mas o amor, como nos diz o apóstolo Pedro na sua epístola, o amor cobre multidão de pecados. Quando o apóstolo fala isso, há quem entenda que você pode pecar à vontade que o amor vai tudo superar, né? Não é não. Não é não. O amor cobre a multidão do pecado que eu cometo quando desenvolvo o amor
de Deus no meu coração. Por quê? Porque perdoar o pecado é eu exercitar para que o erro não seja repetido. Se eu quero ser uma pessoa, assim, no meio espírita, eu posso falar porque eu conheço muitas casas, tá? Graças a Deus aqui no JAMP não existe isso. É só nas outras casas. Aqui não temos esse problema, glória a Deus por isso, né? Mas nós temos uma necessidade muito grande de ser aceito. Todo mundo tem que gostar de mim. Aonde está escrito isso? Se você achar que todo mundo vai gostar de você, você é um novo Cristo. Porque o que veio primeiro, a maioria não gostaram dele. Apenas 12 e algumas mulheres piedosas, como está escrito lá no Evangelho, se solidarizaram com o sofrimento dele. Então não dá para querer viver dentro da casa espírita querendo ser aceito, querendo ser o bonzinho para todos, e lá na rua tu vai continuar sendo o obsessor de sempre. Não dá para trocar, não. Aqui pelo menos o obsessor é doutrinado, aqui dentro. Por isso que eu só vivo na casa espírita, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque eu preciso de doutrinação constante, de lembrar a mim a necessidade da minha transformação pelo Evangelho, para que eu abra a porta para Jesus entrar. É uma atitude que modifica a nossa vida enquanto espíritos imortais. Quando nós estivermos, seu Emmanuel chega para Chico e fala assim: Chico, eu vou precisar me ausentar da tarefa de coordenação da sua mediunidade por 15 dias. Mas vou deixar Natanael nessa tarefa com você, porque eu fui convidado para fazer um curso sobre o Evangelho, olha só o absurdo, cara, uma palavra do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Uma palavra, ele não diz qual é o versículo, senão a gente ia ficar que nem um maluco lá procurando. É do capítulo 28, você se vira, estuda ele todo. Uma palavra do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, na estrela Sirius, por 15 dias. Chico só podia concordar, né? Ele vai dizer se eu não vai? Não tem como, né? Passado esse período, o Emmanuel chega perto do Chico, e o Chico fala assim: e aí, seu irmão? Vem que foi lá. Aí o Emmanuel, olha, Chico, é um ambiente que a gente não está acostumado, devido à elevação moral de todos que habitam lá. Mas o estudo foi muito profundo. E o que o senhor aprendeu? Ele falou: Chico, 15 dias lá, eu me sinto um crocodilo. Por que Emmanuel falou um crocodilo? Aí a gente vai lá estudar qual a relação de memorização do crocodilo. O crocodilo retém informação por 15 segundos. Passou 15 segundos, ele já não sabe o que ele fez naquele período de 15 segundos. Foi assim que o Emmanuel se sentiu estudando uma palavra do Evangelho de Mateus na estrela Sirius. Caso vocês não saibam, se ler o livro Renúncia, vai saber que a estrela Sirius é onde o espírito Alcione foi aprender harmonia celeste. O estilo musical de harmonia celeste. Ela foi lá aprender. Assim é a estrela Sirius. Então não dá para que nós achemos que o fato de eu ser espírita, estudar a doutrina espírita, seguir ou tentar seguir a orientação do Espírito Verdade, quando ele fala: espírita, amai-vos. E o segundo mandamento, alguém lembra? Eu gosto dessa bagunça, todo mundo falando junto ao mesmo tempo, uma algazarra danada, né? Não, estou falando do lado espiritual, do Espírito Verdade. Tá? O segunda orientação do Espírito Verdade é espíritas instruídos. A nossa necessidade de estudar o Evangelho é permanente. Não dá mais para deixar estudar o Evangelho numa reunião pública ou num curso que a casa ofereça, não. O nosso mentor Chico, ele diz que a nossa necessidade de estudar o Evangelho é homeopática. A homeopatia é de hora em hora, uma gotinha, um comprimidozinho. Pega o Evangelho, está lá, está nos seus afazeres, mas ninguém fica ocupado de 8 horas seguidas sem respirar. A gente sabe que não. Por mais exaustivo que seja a tarefa que realiza. Mas tem a possibilidade que eu tenho 1 minuto para falar mal de você, como você não está atento. Por que eu não posso pegar o Evangelho para poder, em vez de falar mal de você, ler o Evangelho? O Evangelho tem que ser uma necessidade premente e constante na nossa vida. Porque aí eu vou pegar a maçaneta, girar ela, Jesus entra na minha casa íntima e aí eu vou aprender com o Mestre.
Porque ele fala, aprendei comigo, que sou manso e suave. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Porque o amor de Jesus por nós é algo, como diz Paulo na epístola, algo que nos constrange. Porque é ser amado sem fazer por onde merecer. Que Ele nos abençoe e que essas mensagens que nós recebemos e passamos, elas sirvam de reflexão para a nossa semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que eu passe, mas sem antes agradecer o Evaldo pelo estudo, pelas palavras. Então, pedimos a todos que essa ambiência que está conosco agora, né, ela se perpetue pelos momentos do passe, e lembrando a todos que ele não é obrigatório. Então, no momento que a equipe estiver chamando o passe, quem não desejar tomar o passe, só permanecer nos seus lugares. Mas é importante que a gente tenha a nossa porta da nossa casa, o nosso coração aberto, para que a gente tenha ótimos pensamentos. Se possível, se a gente puder ficar em oração, isso vai contribuir sobremaneira no momento do passe. Vamos dar início então.